A gente vai começar o programa de hoje repercutindo a morte de um general depois de um atentado, uma explosão de um carro-bomba em Moscou. Essa explosão de um carro-bomba em Moscou aconteceu nesta segunda-feira e matou um general russo. O tenente-general era o diretor do Departamento de Formação Operacional do Estado-Maior. O Kremlin ainda não se pronunciou sobre esse assunto, mas investigadores não descartam a participação de serviços especiais ucranianos. Esse ataque ocorre, é importante a gente lembrar, em meio às negociações dos Estados Unidos para um cessar-fogo nesse conflito. Fred, parece que esse conflito o presidente Donald Trump tem tentado ali mediar, mas está muito longe de fim, né? A gente ainda não sabe o que ocasionou esse ataque, mas tem uma suspeita, né? Sim, começa toda uma questão do processo de tentativa de chegar a um acordo de paz, mas que está sendo muito difícil, ele está avançando muito lentamente, há resistência de todos os lados, né? Então não há uma possibilidade de a gente vislumbrar no curtíssimo prazo uma solução para a questão da Ucrânia. Essa questão específica do carro-bomba que matou o tenente-general Vanil Zarvarovsky, ele é um oficial bastante experiente das Forças Armadas Russas, né? Segundo as informações do Departamento de Investigações em Moscou, da polícia em Moscou, ele estaria entrando no carro dele, um Kia Sorrento, no estacionamento num bairro ao sul de Moscou, né? Quando foram detonados explosivos que estavam no assoalho do carro. Ele foi socorrido, ferido, mas não conseguiu resistir aos ferimentos, né? Por que eu falei assim, ele é um oficial muito experiente, porque ele participou do comando na época da Guerra da Chechênia, em 1990. Ele também liderou as forças russas na Síria no período entre 2015 e 2016, que foi um período de muita experiência. Muitos dos analistas militares apontam que foi esse período na Síria que acabou formando um pouco uma nova doutrina militar para operações, né, não necessariamente uma doutrina militar, mas uma nova conduta militar para operações em solo que começaram a ser usadas, inclusive na guerra da Ucrânia. Então ele é um general muito experiente. As informações, como eu falei, assim, ainda estão sendo investigadas. O porta-voz da polícia diz que há várias vertentes de investigação, mas não descarta que os serviços das forças especiais ucranianas poderiam ter executado essa operação. Até porque, como você mencionou, até pelo posicionamento, né, a posição que ele ocupava, era uma pessoa ali bastante simbólica ali para a Rússia, né? Exatamente, e também pelo fato de que não é o primeiro atentado desse gênero. Em dezembro do ano passado, o comandante das forças ligadas à resposta a ataques químicos e nucleares às forças armadas russas, que era o Igor Kirillov, perdão, eu tive que recorrer à cola aqui, Igor Kirillov. Ele também foi vítima de uma explosão que foi atribuída às forças. Nós estamos vendo inclusive as imagens do atentado dessa época, né, de dezembro do ano passado. Os serviços militares ucranianos assumiram a autoria e a Rússia também atribuiu a eles. Nesse de hoje, o que a gente sabe é que o presidente Vladimir Putin foi informado, mas até algumas horas atrás ainda não havia nenhuma declaração do governo, nem o russo, nem o ucraniano, né? Também outros oficiais e outras autoridades foram vítimas de atentados na Rússia. Em fevereiro do ano passado, Sarkisian, que era o fundador de um grupo paramilitar chamado Arbat, ele morreu numa explosão. Em abril do ano passado, o tenente-general Yaroslav Moskalik, que era do vice-chefe do Departamento Operacional das Forças Armadas, morreu da explosão de um carro-bomba. Em abril de 2023, Vladlen Tatarsky foi vítima de um atentado com uma bomba em São Petersburgo. Em 2022, um nacionalista russo também. Todos esses ataques foram atribuídos de alguma forma a essas ações de forças especiais ou de forças de segurança ucranianos. Por quê? Porque você tem um duplo objetivo nesse tipo de ataque. Um, a gente já falou, você tira oficiais experientes em cargos-chave. Segundo, você leva um receio, você dificulta a mobilização, você causa
medo e apreensão na cúpula de comando. E isso acaba criando também condições para uma lentidão em resposta no caso de ofensivas militares ucranianas. Ganha-se tempo, né, com isso. E quem quer ganhar muito tempo nisso é a Rússia, né? A Rússia tem ganhado cada vez mais tempo enquanto esses acordos não são feitos. Né? E ganha tempo na arena diplomática. Você falou na abertura, e durante os últimos 3 dias, um dos executivos ligados ao Fundo Soberano Russo, o Kirill Dmitriev, ele participou de reuniões na Flórida com o Steve Witkoff, que é o enviado especial do governo dos Estados Unidos para os processos de paz, tanto da Ucrânia quanto ele também esteve envolvido no de Gaza, e o Jared Kushner, né, que é o genro do Donald Trump. Eles participaram de reuniões na Flórida que o Witkoff classificou como muito produtivas, mas não fechou nenhum acordo. Eles estavam discutindo o acordo dos 28 pontos, que já foram reduzidos a 20 pela Ucrânia, e muita gente está questionando cada ponto, cada questão, se entrega território, se a OTAN pode participar, se a Europa, quem vai... Tudo Eu isso... até achei que essa questão da OTAN já tinha sido superada, mas não, né? Mais uma vez, para você ter uma ideia, no final de semana a Reuters divulgou um relatório de inteligência que diz que os objetivos de Putin não seriam apenas a Ucrânia, mas uma expansão em direção à OTAN. Hoje, o porta-voz do governo russo também já divulgou que não há nenhum interesse da Rússia em invadir países membros da OTAN. Então seria uma questão... A gente acha que é uma questão ultrapassada e volta e meia ela volta à mesa. E isso tudo, como vai gerando um desgaste, uma dificuldade, vai arrastando e levando. Enquanto isso, a Rússia tenta ganhar um pouco mais de território. Ele ocupa hoje em torno de 19% a 20% do território da Ucrânia. Não ocupa o território completo do Donbass, né, que é o Donetsk e Luhansk, que seriam ocupados por maioria de população de nacionalistas russos, né? Então tudo isso vai gerando um desgaste. E na Flórida também houve encontros do Steve Witkoff com representantes da Ucrânia, né? Até porque durante o final de semana o presidente Zelensky havia sinalizado a possibilidade de um encontro trilateral, ou seja, Ucrânia, Rússia e Estados Unidos, para chegar a um acordo de paz. Mas o Kremlin já descartou esse tipo de encontro e as perspectivas de um cessar-fogo são cada vez mais distantes ao longo... Para que isso aconteça esse ano... do Donald Trump também de conseguir ali ser mais uma guerra, né, que segundo ele, de colocar fim. Ele coloca muita pressão nisso justamente porque ele quer entregar esse resultado, né? Ele precisa entregar resultados na arena internacional porque ele é muito questionado também dentro do governo. Ele está enfrentando uma rebelião dentro do Partido Republicano, né? Vários membros do Partido Republicano votaram contra propostas dele. E ele precisa pressionar isso e também enfrenta questões econômicas, a questão da divulgação dos arquivos do Epstein. Então, inclusive, a crítica é que às vezes ele está se voltando tanto às questões externas, né, que as questões internas não estão sendo resolvidas. Mas também é uma forma de, pelo menos, ele dar uma resposta, né? Se as questões internas não estão resolvidas. Ele tenta apostar. Não é novidade, não é privilégio dele. Outros líderes já fizeram isso, inclusive no Brasil, né? Então, não é um privilégio dele. Mas ele busca essa possibilidade, mas realmente ele conseguiu um acordo de paz no curtíssimo prazo na Ucrânia, é um cenário que é cada vez mais distante.